Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e chegamos ao mês de agosto com um monte de coisa acontecendo e com muitas emoções aí previstas para acontecerem nesse mês aí que vai ser fundamental para todo esse segundo semestre, tanto com relação à recuperação da crise sanitária, a recuperação econômica, tanto para a preparação do cenário do pleito de 2022 aí, algo que a gente já viu que é uma disputa que vai envolver não apenas forças políticas, forças culturais, forças ideológicas, mas forças geopolíticas internacionais. E é por isso que a gente tem que ficar muito atento com relação ao que está acontecendo. Eu já inicio hoje, é claro, né, comentando sobre as demonstrações de apoio ao governo que aconteceram ontem. É claro que houve, como não poderia talvez deixar de ser, um quase total silenciamento dentro da mídia tradicional. Alguns veículos noticiaram, muitos ali sempre mostrando, tentando dizer que não tinha tanta gente assim. Isso não nos surpreende, porque quem acompanha meu canal, quem estuda um pouquinho sobre a teoria da comunicação, sabe que dentro do espectro noticioso existe um probleminha chamado viés de confirmação, né? O viés de confirmação é quando você, por exemplo, só reúne as informações que são favoráveis ou que confirmam ou que sustentam a sua opinião ou a sua visão de mundo, né? Por exemplo, você vai falar assim, eu quero provar que tal pessoa é chata. Então você só vai dar atenção aos casos em que ela foi chata, né? Você fala, não, aquele dia ela reclamou, aquele dia ela fez isso, aquele dia ela fez aquilo. Mas aí, claro, alguém pode perguntar, mas aqueles outros dias que ela ajudou alguém, que ela foi simpática, que ela emprestou um dinheiro, que ela fez um trabalho social. Aí você fala, não, mas essas informações são mínimas perto das outras que confirmam que ela é chata. Então, esse é o viés de confirmação, né? O viés de confirmação dentro dessa dinâmica, né? A confirmação de que o Brasil está numa situação muito ruim, que o governo tá muito enfraquecido e tal, então eles só vão separar as informações que caminham nesse sentido. No início da tarde ontem começaram a aparecer vídeos e fotos assim que mostravam um número pequeno de pessoas, né, reunidos aí nessas demonstrações de apoio, mas depois, conforme a tarde foi avançando e o início da noite, a gente começou a ver vídeos e fotos assim muito fáceis de identificar, né, e de identificar que eram atuais, porque você via lá placas assim, pessoas falando sobre a questão da maquininha, a questão do voto e tal. Então você vê que são imagens atuais, né? E era uma quantidade impressionante de gente, inclusive em vídeos, né? Nos vídeos você consegue ver, pelo áudio você vê que são vídeos atuais, né? Não são vídeos de outros eventos acontecidos anteriormente. Então foi um negócio assim, realmente, né, uma demonstração muito grande. E dentro desse cenário todo, a gente teve algumas notícias assim muito estranhas, né? E eu inicio hoje com uma notícia estranhíssima, né? Saiu uma notícia no dia 1º, ontem, num veículo que é bem crítico, né, ao governo, veículo da mídia tradicional, um dos jornais mais tradicionais do país, né? Falando que os ambulantes observaram uma queda na venda de peças ali contra o governo e observaram uma alta, né, na venda ali de bandeiras, né, de bandeiras e cartazes ali favoráveis ao governo, né? O título fala assim: ambulantes veem venda de bandeiras subir em atos pró-governo e minguar nos da esquerda. Segundo vendedores, procura por peças contra o governo também já não é mais a mesma dos primeiros atos a favor do impeachment. Muito estranha essa notícia, né? Mostrando ali os ambulantes como referência. Eu acho que é uma referência interessante, né? Você saber o que está sendo vendido, o que não está. Mas é curioso, né? Um veículo que é tradicionalmente crítico ao governo falar que os ambulantes estão percebendo uma mudança na dinâmica, né? Uma mudança mais favorável ao comércio de elementos favoráveis ao governo e menos favoráveis ao comércio de coisas contrárias, né? É interessante a gente observar também a lógica do comércio, né? Porque na lógica do comércio, o ambulante ele vende o que tem potencial de venda, né? Então ele ao mesmo tempo ele está vendendo material favorável ao governo e material contrário, né? Então é curioso você ver, né, como é que em certos aspectos a ideologia
do vendedor não o impede de vender para um lado ou para o outro, porque imagino que cada vendedor deve ter propensão para um pouquinho mais para um lado ou para o outro, mas é interessante porque se o vendedor ele está comercializando materiais de ambos os lados, ele está numa posição favorável para dar um parecer, né, sobre se a coisa está melhor para um lado ou para o outro. Segundo essa matéria, que obviamente vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, segundo a matéria, esses ambulantes estão vendo ali as bandeiras subir as vendas em atos favoráveis ao governo e também os cartazes ali fora governo estão caindo, né? Então, uma informação muito curiosa. Agora, essa ideia que eu falei para vocês, né, que o comércio está acima das ideologias, né, as vendas estão acima das ideologias, a gente vê isso muito por um lado, não que em determinada dinâmica não tem ideologia, mas é a ideologia inversa, né? Porque a gente imagina que os grandes ricos, os grandes bilionários, eles seriam mais à direita, né? Seriam mais capitalistas. Mas na verdade o que nós vemos no final das contas é que são os grandes bilionários que financiam todos esses movimentos de mais à esquerda mundo afora. E por isso eu gostaria de lembrá-los que hoje é o último dia da promoção na livraria Daniel Lopes. E se você me perguntar, Daniel, me indica um único livro que você leu, que mudou a sua mente e que você me indicaria, que eu com certeza vou ler e não vou me arrepender. É um livro que eu vou fazer a leitura e a minha mente vai mudar e eu vou falar assim, caramba, como é que eu não li esse livro antes? É esse aqui, é o último livro que eu indico para vocês na promoção. A promoção hoje é o último dia, eu vou ficar um bom tempo sem falar sobre promoção de livros, então esse livro aqui do Gary Allen e Larry Abraham é a minha indicação de hoje para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Ele está saindo de R$35 por R$23, é um livro robusto, tem muito material e é um clássico, tá? Um livro clássico aí que mudou gerações mundo afora, tá certo? Fica essa dica aí para vocês. Então, pessoal, nós estamos vendo ali uma demonstração popular muito grande, vimos ali ambulantes comentando essa mudança e nós sabemos que o que vai determinar o resultado do pleito do ano que vem é exatamente a recuperação econômica. Se a economia estiver boa, vai ser muito difícil de ter uma alternância de poder e também a superação da crise sanitária. É claro que a superação da crise sanitária a gente fica com algumas preocupações com relação a essa nova versão do agente causador que está trazendo problemas lá na Ásia, na Austrália, em alguns países ali. Alguns países na Europa também estão vendo já o seu turismo ser um pouquinho prejudicado por essa nova versão aí, mas tirando isso, a recuperação está muito forte, muito intensa e talvez seja exatamente esse o motivo que o pessoal está com tanta pressa de tentar tirar o presidente de cena, né? Porque a gente está olhando isso tudo que está acontecendo hoje e a gente tem a percepção de que muitos setores da oposição veem como única forma possível de superar o atual governo no pleito do ano que vem, tirando o candidato de cena. Parece que essa é a única chance que sobrou para eles. Aquele cenário que eu sempre falo com vocês aqui, o cenário da Tonya Harding, né? Tonya Harding era uma patinadora que tinha uma concorrente, que era Nancy Kerrigan, é uma história verídica, né? Saiu até um filme relatando um pouco a história, chamado Eu, Tonya. E a Tonya Harding, ela junto ali com seu marido, eles arrumaram um cara para dar uma martelada no joelho da concorrente, tirando a concorrente de cena, só que aí a concorrente não pôde competir, mas foi tudo descoberto também. A Tonya Harding foi expulsa das competições de patinação, né? Então, eu sempre falo da estratégia Tonya, né? Tonya é você tirar a sua concorrente de cena de forma assim pouco republicana, né, para dizer outras coisas. Parece que a única maneira que sobrou é o método Tonya, né? Em vez da gente competir e ver quem ganha, a gente tira de cena, né? Fora a questão das maquininhas e por aí vai. Mas o que a gente está vendo é cada vez mais esse cenário de positividade se implementando. Por exemplo, média móvel de óbitos caiu para menos de 1.000 pela primeira vez desde janeiro. É muito alto ainda, é muito alto, mas é uma queda acentuada. Tivemos uma queda de 20% da última semana para a semana atual, tá certo? Então, isso vai mostrando a força dessa recuperação. A gente tem, por exemplo, foi divulgado pelo consórcio da imprensa,
Só um estado em alta. Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro, né? Meu estado de origem. O estado do Rio de Janeiro, só o único no Brasil em alta. 8 estados em estabilidade, Paraná, Espírito Santo, Minas, entre muitos outros. E em queda, 15 estados. 15 estados em queda: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, e por aí, Sergipe e por aí vai. 2 estados não atualizaram, né, que é o Amapá e Roraima. Mas nós tivemos apenas um estado em alta. Lembrando que nós estamos no pico do inverno, tá? A gente, inclusive, falando de inverno, estamos agora numa trégua, tá certo? Matérias aqui mostrando que o frio começa a dar uma trégua, isso favorece ali a questão da saúde, né? No frio, vocês sabem que as pessoas ficam mais fechadas ali, não tem como você deixar uma janela aberta assim, com a ventilação mais favorável, porque fica muito frio, isso acaba às vezes favorecendo ali a questão dos problemas respiratórios, né? Mas o frio começa a dar trégua nessa segunda-feira, porém ele pode voltar com força na metade de agosto. A gente tem que ficar atento com relação a isso para não deixar o problema aumentar, tá certo? Mas nós estamos aqui no pico do inverno, já numa queda, né? Você está vendo aqui que o frio está começando a ir embora e o problema não aumentou da crise sanitária, ele está minguando, ele está diminuindo. Como eu mostrei a vocês, só um estado em alta, isso é super positivo. Inclusive a questão da imunização avançando, né? Lá em Botucatu eles fizeram ali um teste, né, com a população, a queda das internações caiu 84,5%, tá certo? Olha que interessante, né? A Pfizer mandando mais 2 milhões de unidades, até a produção de energia, mostrando que o Brasil está se recuperando, né? Vocês veem os 2 grandes vetores que vai determinar o pleito do ano que vem: recuperação da crise sanitária e recuperação econômica. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, ele vê alta de 4,6% na carga de energia em agosto e falou que isso aconteceu em função do avanço da imunização. Eles disseram o seguinte: a alta observada no índice é influenciada pela recuperação da economia mais forte do que prevista no início do ano, em função do avanço da imunização no país. Reflete ainda a carga de energia, a expectativa de que o setor industrial se mantenha em patamares elevados e de que o segmento de serviços se normalize nos próximos meses, né? Lembrando que a previsão é que setembro e outubro já esteja sob controle, pelo menos no estado de São Paulo. Brasil criando vagas formais em todos os setores e regiões no primeiro semestre, abertura de 1,5 milhão de vagas de trabalho, saque da 4ª parcela do auxílio emergencial já liberado nessa segunda-feira, uma injeção de uma fortuna na economia. São Paulo tem o primeiro dia útil com novas regras, liberando aí funcionamento até 11 horas e capacidade de 80% de ocupação dos estabelecimentos comerciais. Maioria das capitais retomando as atividades presenciais no ensino e também ali esse frio dando trégua, trazendo um bom cenário, tá bom, pessoal? Essas são as notícias mais importantes que eu separei hoje e fica a dica do livro, esse livro aqui do Gary Allen e Larry Abraham, que mudou a minha mente, eu tenho certeza que vai mudar a sua, vai fazer você entender por que o mundo tá do jeito que tá bom? Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas aí, tem que é bom. Valeu!